Eu sou Dani Barbosa, atriz, roteirista, diretora, professora de língua portuguesa, sou uma realizadora cultural aqui na cidade de João Pessoa, capital paraibana, sou uma resistente da arte e vou aqui contar um pouquinho da minha história para vocês, tentar fazer um resumo de uma história que nem é tão longa, mas vou tentar aqui dar uma sintetizada para contar para vocês como eu cheguei até aqui e tudo que fez eu ser essa artista e essa cidadã que eu sou. A arte entrou na minha vida muito cedo. Ainda criança, na igreja que eu frequentava com a minha avó, eu tive contato com a música. Criança da periferia, que se encantou com um instrumento musical, uma guitarra que alguém tocava, e aquele foi o meu primeiro desejo de entender, de fazer arte. Era uma criança, eu tinha 6 anos de idade, e eu vi um rapaz tocando uma guitarra e uma moça cantando ao lado dele, e aquilo já foi me tomando. Pouco tempo depois eu já cantava na igreja, já estava desenvolvendo esse talento, né? E aí alguém que frequentava a mesma igreja viu um potencial e achou que seria interessante me conduzir para um processo de formação, mesmo sendo criança. Então eu cheguei com 7, 8 anos de idade, eu estava fazendo parte do Departamento de Música, do curso de extensão em música do Departamento de Música da UFPB. E aí foi um outro universo, assim, que eu saí daquela guitarra e daquele microfone, onde aquele casal fazia suas apresentações, e eu estava ali envolvida com músicos, com maestros e com vários instrumentos. E tinha esse desejo de viver esse universo, viver nesse universo de arte, de música. Paralelo a esses estudos, ainda na igreja, eu comecei a fazer as primeiras pecinhas, jograus, e foi como a arte entrou na minha vida, assim, né? Eu devo isso à minha avó, que, sem perguntar se eu queria acompanhá-la à igreja, mas me levou e fez com que eu tivesse esse primeiro contato com a arte. E eu fui crescendo e o curso de música não durou muito, por algumas questões, por algumas dificuldades, mas esse desejo de viver a arte, não viver da arte, nesse momento era uma vontade de aprender e de fazer, porque era algo que me movia, era algo que me tocava. Então, as pecinhas encenadas na igreja, as músicas, os ensaios, isso foi a base que me fortaleceu quando eu, de fato, quis ingressar no universo do teatro, das artes cênicas. Comecei a fazer teatro na escola aos 13 anos, sem noção nenhuma do que era o teatro, essa coisa teórica. A arte na minha vida, ela também foi algo muito intuitivo, né? Então, autodidaticamente, na escola, eu juntei um grupo de amigas, e isso eu tinha 13 anos. E aí eu não vou revelar a idade aqui não, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu tinha 13 anos, juntei um grupo de amigas e era uma atividade que valia nota, né? E mesmo que não valesse, foi algo que nos instigou e a gente pensou em fazer uma vitrine viva. Era só uma encenação ali, um pedinte, uma pessoa um sem-teto e crianças abandonadas pedindo no semáforo. Nós iríamos encenar isso na quadra da escola. E aí eu juntei 3 amigas, criamos um figurino de improviso
E eu lembro que nesse dia a minha amiga, uma das amigas, era a menina mais tímida da sala. Eu já trazia coisa da extroversão, assim. Nunca tinha feito nada na escola que remetesse a teatro, mas eu já era uma figura que comunicava bem com as pessoas. E aí eu convidei essa amiga super tímida, fiquei com medo dela na hora não topar. E ela foi uma surpresa, assim. Ela apareceu com um vestido largo, colocou uma bola por baixo do vestido, ela já criou uma grávida, colocou um boneco nos braços, então era uma mãe recente que já estava esperando outro filho e estava em situação de vulnerabilidade, e a gente só ia encenar isso sem falar nada. E eu lembro que a turma inteira, no fundo da quadra, montou um cenário, pegou um monte de jornais e criou tipo uma tenda, um painel. E o professor de artes da época chegou para mim e disse: "Tá todo mundo aí querendo ver e ouvir vocês." E eu disse: "E o que é que eu vou falar?" Ele disse: "Não sei. Fala mal do governo." Eu digo: "Tá." Não me pergunta quem era o governo na época, porque senão aí eu vou entregar a idade. Mas eu lembro que eu comecei a falar. Não, nós não tínhamos texto, não tínhamos um roteiro, mas eu comecei a falar e à medida em que eu ia falando alguma coisa, esboçando algum texto, a escola inteira ria. E a minha amiga, que era super tímida, que estava lá com um barrigão, com um dente pintado de preto, ela também começou a falar. Ela respondia àquilo que eu estava, àquele texto que eu estava expondo. E todo mundo ria com ela também. E nós passamos quase uma tarde inteira nisso que eu considero ter sido o meu primeiro stand-up comedy. E eu não sou artista de stand-up. Mas nós fomos no improviso, nós fomos no tato, na sensibilidade. E no meio desse processo, o porteiro da escola, seu Juvenal, que hoje é falecido, ele acreditou tanto naquele texto, ele acreditou tanto naquela história que a gente estava contando, que eram pedintes, eram pessoas em situação de risco, e ele deu dinheiro para a gente. Foi o meu primeiro cachê, que eu dividi com essa amiga. As outras, no meio do processo, elas foram se distanciando e viraram plateia também. E ficamos eu e essa amiga, a Luciana, o nome dela. E seu Juvenal, ele gostou tanto daquela iniciativa e acreditou tanto naquelas palavras que aquelas personagens estavam ali trazendo, naquela mensagem de dor, de sofrimento e que necessitava de uma mudança, que ele disse: "Eu vou fazer a mudança", botou a mão no bolso e deu uma grana pra gente. Foi meu primeiro cachê. E é isso, a arte foi algo muito intuitivo na minha vida, né? Mas tudo começou lá na igreja. Anos depois, eu sabia que eu queria ser artista. Eu só não tinha orientação de que lugar procurar, que pessoas procurar, mas eu sabia que eu queria ser artista, eu queria fazer teatro. Eu cresci diante de uma TV preto e branco, e todo artista que eu via nos programas de entrevista, de auditório, eles diziam que eu comecei fazendo teatro na escola. Eu comecei fazendo pequenas peças na escola. E aí eu fui me tocando que eu estava fazendo aquilo. Que grandes divas da TV, que eu cresci assistindo nas novelas, né, vendo nos programas, elas começaram da mesma forma como eu estava começando. E aí eu disse: caraca, então será que eu sou artista? Mas não tinha formação nenhuma. Era tudo muito no tato. E depois desse trabalho aí de estreia na escola, com essas personagens que não tinha nome, não teve um trabalho de elaboração muito longo previamente, mas foi um trabalho que agradou aos meus amigos de turma, aos colegas das outras turmas. A equipe técnica da escola veio assistir, a direção veio assistir,
e todo mundo ficou impressionado porque eu era apenas um aluno da escola que comunicava bem com todo mundo, mas que ousou trazer um trabalho que surpreendeu a todo mundo, inclusive a mim, porque eu não sabia que eu poderia, que eu era capaz de chegar naquele lugar e comunicar de uma forma que agradaria a todo mundo, né? E eu lembro, quando eu lembro disso, eu lembro dos olhares dos meus colegas, assim. Eles sabiam quem eu era como pessoa, mas naquele momento eles estavam enxergando aquela personagem. Aí vieram outros trabalhos, né? Aí agora nós temos um grupo de teatro na escola. Aí saltamos para 2001. Foi o ano em que eu decidi que eu deveria não apenas querer ser artista, mas eu deveria procurar um processo formativo. Nesse período aí eu já tinha perdido a minha mãe, né? Faleceu com 47 anos de idade, num ano antes. E em 2001 eu disse, eu preciso não apenas querer ser artista, mas eu preciso agora estudar, preciso de uma orientação mais técnica, mais teórica. E aí eu encontrei o Senated, que era o Centro Estadual de Arte e Educação da Paraíba. Hoje tem um outro nome, acho que é CEART PB. E foi onde eu busquei os primeiros textos, as primeiras noções técnicas adicionadas ao teatro. Daí vieram alguns trabalhos e é um momento da minha vida que é super importante. Para me manter nesse curso, que durava 2 semestres, muitas vezes eu caminhava a pé, eu ia a pé de casa para o CEART, porque às vezes o dinheiro da passagem não dava para pagar ida e volta, ou então um colega que eu queria que permanecesse no curso, eu também tentava ajudar. Então, a passagem de ida virava a passagem de volta do colega. Então, isso fez com que eu entendesse que não era um sacrifício, era uma resistência mesmo de acreditar que a arte na minha vida ela ia fazer diferença em algum momento. De 2001 até 2004, eu passei por alguns grupos, dei uma pausa em 2004, porque a gente vai crescendo, precisa trabalhar, e aí vem algumas cobranças, então eu precisei me afastar um pouco do teatro para trabalhar, para poder me manter. E volto em 2008, mas não mais como aquele menino que queria ser artista. Eu já volto como Dani Barbosa, mulher trans. Né? E o teatro me acolhe novamente. O teatro foi me buscar em casa literalmente. Eu recebi uma pessoa na minha casa que disse, nosso grupo está voltando, tem uma peça, tem uma personagem que foi feita para você, foi escrita para você. E o diretor já disse que se não for você, outra pessoa não faz, a personagem não existe. E isso foi super importante, que me deu força de dizer, eu preciso voltar. E aí eu volto em 2008, no coletivo Cara Dupla de Teatro, que ainda hoje é o meu coletivo de teatro, faz parte da minha história. E de lá para cá a gente vem produzindo trabalhos no segmento infantil, adulto. E até 2017 eu tinha o pensamento de ser artista de teatro, mas não buscava os holofotes. Mas numa peça que nós adaptamos do texto de Ariano Suassuna, O Rico Avarento, nós começamos a viajar e daí vieram as primeiras premiações para Dani como atriz. E mais uma forma de dizer que a arte de fato, foi e tem sido muito importante na minha vida. A partir de 2017, o teatro começa a nos olhar com o olhar do acreditar.
que em alguns momentos nós sentimos que esse olhar ele foi desviado de nós, né? Por questões que aí não cabe a mim tentar entender, porque se não queriam me ver, o problema não estava em mim, estava em quem não queria me enxergar. Concomitante a esse momento no teatro que a gente começou a vivenciar a partir de 2017, veio o audiovisual. Em 2016 eu recebi de um amigo do teatro uma proposta de fazer um teste para um curta-metragem. E era o curta-metragem intitulado Osana nas Alturas, de Eduardo Varandas. E foi meu primeiro teste, foi a primeira oportunidade que eu tive de ver como é que funciona esse mundo. Até então, eu tinha feito uma oficina com o Luiz Carlos Vasconcelos, eu ainda era um garoto, isso em 2003. Eu tinha feito uma oficina para cinema, mas não tinha essa ambição de querer estar no cinema. Eu queria aprender. E esse teste eu fui fazer porque eu queria aprender. E o meu colega disse, Dani, você vai fazer, mas se não passar, não grila. Eu quero que você veja como é que a coisa funciona, como é que a coisa se dá. E a galera de cinema precisa saber que você existe aqui, que nós temos uma atriz trans aqui. E eu consegui uma personagem nesse curta e agradeço demais a Eduardo pela oportunidade. E foi muito bom, foi uma experiência foi incrível. Em 2017 vieram outros trabalhos e aí, de lá para cá, graças aos deuses, nós não paramos. Veio o meu primeiro longa, que é Seu Amor de Volta, Mesmo Que Ele Não Queira, de Bertrand Lira. Eu já quebrei a ordem natural das coisas. Eu já rompi com isso. E pior vai ser entregar os pontos agora. Onde eu humildemente tentei dar corpo a Laura de Jezebel. Quem é aqui de João Pessoa, quem é da Paraíba, que conhece William Muniz, conhece Laura de Jezebel e sabe da existência desse ser mítico. E nesse trabalho do Bertrand eu fiz essa personagem, quer dizer, tentei fazer com muito carinho e muita responsabilidade. Veio depois Sol Alegria, de Tavinho Teixeira, que eu perdi preparação, e aí eu liguei para a produção e disse, gente, infelizmente, como eu não fui para os ensaios, eu não vou poder participar. E eu lembro que o produtor de elenco, Kelner Macedo, disse assim, nós queremos você nesse filme. E foi super engraçado porque houve uma cena que era uma noturna, que era no cais do Porto aqui, e todos os takes eu tropecei em alguma coisa e eu achei que tinha ferrado toda a produção, mas foi exatamente esse tropeço que me destacou no filme. Né? E vieram outros trabalhos até chegar a 2018 o convite para Bacurau. E aí de Bacurau veio Cannes, veio o prêmio, e esse desejo de aprender sobre cinema, aprender fazendo, porque foi como as coisas se deram para mim. Essa coisa de aprender fazendo, ela vem numa crescente. E aí chegamos em 2020, quando no meio da pandemia, eu recebi o convite para ingressar uma turma de formação para audiovisual, uma proposta de André da Costa Pinto, que era um curso de formação, um curso básico de roteiro, direção e produção para audiovisual, direcionado exclusivamente para pessoas transgêneros e não binárias. E eu ingressei nessa turma e desse processo saiu meu primeiro roteiro produzido, é o curta-metragem Café com Rebu.
guarda esteja onde quer ficar. Quem já saiu ainda de voltar. E no meio de uma pandemia, no meio de um caos que a gente ainda está vivendo nesse momento, Dani sai para o mundo, agora não apenas como atriz, mas como roteirista e diretora, e assessorada por uma equipe maravilhosa, que romperam a bolha das suas seguranças, né, para dizer assim, nós vamos apostar nesse projeto com você, porque a gente acredita, nós somos do audiovisual e a gente acredita nessa força que nem eu acreditava que tivesse. Né? Humildemente eu falo isso, o audiovisual tem me surpreendido muito nesse sentido, porque eles em si já é uma potência tão grande, e quando alguém diz que acredita na gente, essa força ela toma conta da gente. Então, em 2020, Café com Rebu me lança agora como roteirista. Ainda estou me acostumando a isso. Ainda estou me acostumando com esse olhar que agora é diferente. O audiovisual promoveu uma mudança de olhares. A partir do momento em que Dani aparece no Hosana nas Alturas, no Sol Alegria, no Seu Amor de Volta, em Bacurau, aquela galera que não acreditava na minha potência, ela passou a dizer, de fato, nós temos aí uma artista. E hoje eu sou muito grata porque quanto mais eu falo de cinema, quanto mais eu falo de teatro, quanto mais eu pratico essas linguagens, eu sinto que eu tenho muito a aprender. E tenho esse desejo mesmo, eu quero aprender mais, eu quero fazer mais, e quero que isso sirva de referência para uma galera aí que muitas vezes desacredita de si por conta do olhar do outro. Eu quero que mais meninas trans tomem essa minha história como referência, que homens trans tomem essa minha história como referência e que a gente possa promover essa mudança. E o audiovisual, ele permite isso. O audiovisual, assim, eu falo agora só do audiovisual porque é o que eu tenho vivido com mais intensidade nesse momento. E eu acredito que por ser uma linguagem que comunica diretamente com as pessoas, ele também pode promover essas mudanças. E eu quero agradecer a oportunidade que o CCBNB me concedeu de contar um pouco a minha trajetória, a minha história, desde lá na igreja, aos 6 anos de idade até agora. Quero agradecer demais de poder levar essa mensagem de luta, de resistência para outras pessoas. Quero agradecer a equipe que me ajudou a poder contar essa história. Quero agradecer a Kio Lima, que está na fotografia, a Abraão Lima, eles não são parentes, que também está aqui dando essa assessoria e tornando possível que essa história seja contada. Quero agradecer também a Romilson Rodrigues, que preparou aqui essa carinha, porque, enfim, o cansaço não precisa aparecer na tela para vocês. Então, gratidão, minha gente. Obrigada, CCBNB, e obrigada a você que parou para ouvir essa história.